Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal. Vamos para a leitura de mais um artigo que está nesse livro, Império Mundial da Burla, volume 5, da coleção de 10 volumes de artigos do professor Olavo de Carvalho, lançado pela Verde Editorial, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Se você está gostando dessa parte que nós estamos fazendo no canal, se inscreva, ative as notificações, olhe na descrição do vídeo, que eu deixo ali os cursos que eu tenho, enfim, o material que eu produzo, para quem tiver interesse ligados à leitura, à literatura, Dostoiévski, né? E também estou produzindo outros cursos ligados à filosofia de Platão, que em breve eu publicarei aqui no canal. Bom, o nome desse artigo é Suprema Iniquidade, de 7 de julho de 2009. Uma rápida pesquisa no Google mostra 1.600.000 casos de emprego da palavra abortista para qualificar os adeptos do aborto e ou da sua legalização. Excluem desse total os exemplos de uso do mesmo termo em revistas e jornais impressos, livros, debates orais, conferências, aulas e conversações do cotidiano que elevariam o cômputo das várias centenas de milhões, sobrepujando o número das pessoas existentes no Brasil. A partir do momento em que o Supremo Tribunal Federal acatou a sentença que condenara o padre Luiz Carlos Lodge da Cruz pelo crime de chamar uma adepta do aborto de abortista, os demais casos de emprego do termo do mesmo sentido passam automaticamente a ser crimes. Cabe, portanto, às autoridades a escolha entre punir todos os seus autores, isto é, a população nacional em peso, excluído o modestíssimo contingente dos militantes pró-aborto, que jamais tenham usado a palavra proibida, o que não é o caso de todos eles, ou então deixá-los todos impunes e castigar discricionariamente um só, o padre Luiz Carlos Lodge da Cruz. Se optar pela primeira alternativa, aquele egrégio tribunal terá se igualado ao Dr. Simão Bacamarte, superando apenas nas dimensões da sua megalomania, de vez que o alienista de Machado de Assis encarcerou somente os habitantes da Vila Itaguaí, ao passo que suas excelências o terão feito com quase totalidade dos brasileiros e, de quebra, com algum turista lusófono, português ou angolano, digamos, que tenha a imprudência de desembarcar nessas plagas sem primeiro informar-se das proibições vocabulares vigentes no local. Estamos falando de 2009. Nós já observamos o quanto esse movimento evoluiu no sentido da proibição de certas palavras, não poder chamar as coisas daquilo que elas são. Bom, na segunda hipótese, já não será um tribunal de justiça, e sim um comitê de aplicação seletiva de injustiças politicamente convenientes. Nas duas eventualidades, estará desmoralizado, e como não há, logicamente, uma terceira, não vejo como escapar à conclusão de que já o está. Suas excelências, depois de tantas outras que as precederam em postos legalmente habilitados a esse tratamento honorífico da Presidência da República, no Senado, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Estaduais, no próprio STF, terão demonstrado, uma vez mais, que a excelência de um cargo não se transmite sempre, ou quase nunca, à pessoa do seu ocupante. Certa vez, como eu elevasse a minha voz num bate-boca com um general embrulhão, ele exigiu que eu respeitasse a sua farda. Respeito-a, como não, retruquei. Por isso mesmo, espero que ela o vomite o quanto antes, para não andar por aí com essa vergonha por dentro. O referido enfiou a viola no saco e eu, que felizmente jamais o vira fardado, não sei o que fez desde então, pois nunca voltei a vê-lo em indumentária nenhuma ou desprovido dela. Diante da atitude dos juízes para com o padre Lodge, sinto-me tentado a esboçar uma analogia entre a farda e a toga, mas deixo isso para depois. Por enquanto, limito-me a constatar que, além do paradoxo linguístico-jurídico acima apontado, suas excelências meteram-se noutro ainda pior ao endossar a premissa adotada pelo Tribunal Inferior, que considerou
pejorativo, entre aspas, o termo abortista? Uma palavra só pode ser pejorativa em duas circunstâncias. Ou ela é pejorativa em si, como um palavrão ou um apelido insultuoso, não cabendo usá-la jamais em sentido neutro. Ou, ao contrário, trata-se apenas do uso pejorativo de uma expressão que, noutro contexto, pode ser totalmente neutra e inofensiva. Em qual dos dois casos está a palavra abortista? Em nenhum dos dois. Para que fosse pejorativo em si, seria preciso que houvesse uma outra palavra neutra, eufemística ou elogiosa, que designasse o mesmo objeto, sem as conotações negativas da primeira. Como o padre Lodge observou os juízes que o condenaram, foram totalmente incapazes de citar um só termo alternativo que nomeasse, sem as supostas intenções pejorativas, os adeptos do aborto e do abortismo. Na segunda hipótese, seria preciso reconhecer que o termo abortista em si nada tem de pejorativo, que apenas são pejorativos certos usos dele, como acontece, por exemplo, com a palavra político, que em certos contextos pode ser a designação neutra de uma ocupação política, e em outros quase um palavrão. Admitido isso, seria preciso em seguida provar que o emprego do termo pelo padre Lodge teve intenção pejorativa, ou seja, que ele chamou a militante pró-aborto de abortista no mau sentido e não no bom. Para complicar ainda mais as coisas, a prova das intenções pejorativas na segunda hipótese é praticamente impossível, de vez que, se não há um termo alternativo, há, no entanto, um termo correlato, aborteiro, que designa o autor de um crime e é muito anterior, no vocabulário corrente, ao surgimento da expressão abortista, pelo simples fato de que a prática de abortos antecede historicamente a existência do movimento organizado em defesa dela. A palavra abortista surgiu precisamente para distinguir entre a prática e a doutrina, subentendendo com toda a evidência que todo aborteiro é necessariamente abortista, mas nem todo abortista é aborteiro, excluindo, portanto, de toda suspeita de crime de aborto os meros defensores da legalização do procedimento. Esse termo constitui, assim, precisamente o oposto do pejorativo. Ele existe para proteger, não para ofender. Como nem os juízes do Tribunal Inferior, nem os do STF examinaram essas questões e nem mesmo as mencionaram, mostrando-se totalmente inconscientes dos tremendos problemas semânticos envolvidos na criminalização de uma palavra, a única conclusão possível é que lavraram sentença sobre um caso do qual não entenderam nada, não procuraram entender nada e nem mesmo suspeitaram de que nele houvesse algo a ser entendido antes de ser julgado. Se foi assim, e não vejo logicamente como poderia ter sido de outro modo, então é claro que suas excelências de ambos os tribunais pré-julgaram o caso com um desleixo imperdoável em ocupantes de cargos de tão alta responsabilidade, acrescido de uma pressa indecente em ceder às exigências histéricas de um grupo de pressão queridinho da mídia. Se, por não haver instância judicial que o transcenda, o Supremo Tribunal Federal é de fato supremo, também o são as iniquidades que venha a cometer. Contra elas, a única esperança é o Senado Federal, a quem cabe pela Constituição, artigo 52, processar e julgar os juízes daquele tribunal. Os senadores, porém, só se mobilizarão para isso se pressionados pelo eleitorado, especialmente pelas organizações religiosas. Terão estas ainda a coragem de agir em defesa de um sacerdote vítima de iniquidade?